Sabe quando a gente vê aquelas imagens dos portos brasileiros lotados, aqueles navios gigantescos, cheios de contêineres e produtos que fazem a nossa economia girar? Pois é, essa operação toda não acontece por mágica. Por trás de cada navio que atraca, de cada grão de soja que sai do país, existe um trabalho fundamental, quase invisível. E hoje a gente vai conhecer quem são os verdadeiros maestros dessa orquestra logística. Então, para a gente começar na mesma página, o que é que faz, afinal, uma agência marítima? Bom, de um jeito bem simples, ela é os olhos, os ouvidos e principalmente as mãos do dono do navio aqui em terra. Ela que cuida de toda a papelada, que resolve a logística, que faz tudo acontecer para que o navio chegue, opere e vá embora o mais rápido e eficientemente possível. Sem essas agências, pode acreditar, o comércio exterior do Brasil simplesmente pararia. E é exatamente essa pergunta que a gente vai responder agora. Quem são as empresas que formam a espinha dorsal desse setor tão vital, que conecta o Brasil com o resto do mundo? Chegou a hora de botar nome e sobrenome nos 10 maiores jogadores do agenciamento marítimo brasileiro. Para começar, vamos fazer uma viagem no tempo. A gente vai conhecer as empresas que não só viram o Brasil se modernizar, mas que participaram ativamente disso, construindo as bases de confiança e infraestrutura que sustentam nosso comércio até hoje. Agora, o que é realmente impressionante aqui são as datas. Olha só isso. 1837, 1880. A gente está falando de empresas que nasceram na época do Brasil Império. Só a longevidade delas já conta uma história absurda de resiliência, de saber se adaptar a todas as mudanças que o país viveu de lá para cá. A Wilson Sons é um caso espetacular. A história dela e a do desenvolvimento do Brasil praticamente andam juntas. O que começou lá atrás, fornecendo carvão para navio a vapor, virou um verdadeiro império logístico que hoje faz de tudo, desde operar rebocadores até gerenciar terminais portuários. E para ter uma ideia do tamanho da Wilson Sons, pensa nesse número: mais de 80 escritórios. Isso quer dizer que ela tem uma presença em todo o território nacional que ninguém mais tem, cobrindo, na prática, todos os pontos da costa brasileira que realmente importam para a economia. E se de um lado a gente tem essa gigante super diversificada, do outro a gente tem a Williams, que seguiu um caminho diferente, o da ultra especialização. Com um legado familiar super forte, ela se tornou a parceira número 1 do grande motor da nossa economia, o agronegócio. Ela é o especialista nos navios que levam a safra brasileira para alimentar o mundo. É um papel vital. Agora a história muda um pouco de figura. A gente sai dos pioneiros independentes e entra no território dos verdadeiros titãs globais da navegação. E aqui, o modelo de negócio é outro, completamente diferente, e isso impacta diretamente a forma como os produtos brasileiros chegam afora. Nomes como MSC, Maersk, CMA-CGM, esses são os donos das maiores frotas de navios de contêineres do planeta. E a estratégia deles no Brasil foi muito ousada. Em vez de contratar uma agência local para representá-los, eles decidiram ser a sua própria agência. Mas por que fazer isso? A palavra-chave aqui é controle. Ao verticalizar a operação, esses gigantes conseguem oferecer uma solução completa de ponta a ponta. Para um exportador brasileiro, isso significa lidar com uma única empresa, desde a saída da fábrica até o porto de destino lá na Ásia ou na Europa. É um modelo que busca o máximo de eficiência. Bom, e isso nos traz ao terceiro e maior grupo, as empresas de capital nacional. Elas podem não ter a idade dos pioneiros ou a escala dos gigantes globais, mas elas competem, e competem muito bem usando suas melhores armas: a agilidade, um conhecimento profundo do mercado local e uma capacidade incrível de se especializar. O Grupo Lachman é um ótimo exemplo disso. Fundado lá em 1927, o grande diferencial dele é essa afiliação. Ser parte da Multiport não é só um selo de qualidade, não. Na prática, isso quer dizer que a Lachman consegue oferecer aos clientes dela uma porta de entrada confiável para qualquer porto do mundo, tudo através de parceiros locais de confiança. E para provar como esse grupo é dinâmico, se liga só nessa notícia. A Unimar, que é uma empresa relativamente nova, de 95, conseguiu fechar contrato com um dos maiores armadores de containers do mundo, a One. Isso é gigante. Mostra que a competência nacional tem total condição de atrair e gerenciar operações de escala global.
Agora, vamos descer lá para o sul do país, que é o berço de duas outras potências. O interessante aqui é ver como o Grupo Orion e a Transships, os dois nascidos em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, encontraram caminhos diferentes. Enquanto a Orion cresceu, expandindo sua presença geográfica e os tipos de carga que atende, a Transships focou, se aprofundou na região e virou a grande referência por lá em grãos e cargas especiais. Subindo a costa, a gente chega em Recife, onde nasceu a Gemar. E aqui, a força é a identidade regional. A Gemar não só movimenta as cargas mais tradicionais, como também se tornou uma peça-chave num setor super estratégico, que é o de apoio offshore, dando suporte para as plataformas de petróleo e gás. É a prova da diversidade e da especialização regional desse mercado. Pioneiros, gigantes globais, especialistas nacionais, quando a gente junta todas essas peças de norte a sul do Brasil, a gente finalmente tem um quadro completo, um panorama bem claro de quem realmente movimenta o nosso comércio marítimo. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos colocar todas essas informações lado a lado. Essa tabela final vai permitir que a gente enxergue de uma só vez as estratégias e as forças que definem cada um desses 10 gigantes. Em vez de ler linha por linha, vamos olhar os padrões que aparecem aqui. Olha o contraste na coluna de fundação. De um lado, a Wilson Sons, com quase 200 anos. Do outro, a Unimar, bem mais recente. E olha a coluna foco principal. Os gigantes globais com frota própria, um modelo mais fechado. E os especialistas nacionais com estratégias de nicho, atendendo desde commodities até múltiplos armadores. É o retrato perfeito de como esse setor funciona. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar. Nesse complexo tabuleiro de xadrez, onde empresas centenárias e corporações globais disputam cada palmo de mercado, qual é o futuro que espera as nossas ágeis e especializadas agências de capital nacional? A capacidade delas de se adaptar não é só a chave para elas sobreviverem, mas talvez seja o grande termômetro da competitividade do Brasil no cenário mundial.